Olá, bem-vindos ao meu canal Lupa Literária. O meu nome é Mafalda Santana e hoje eu trago-vos uma das obras mais importantes da literatura alemã e mundial, este livro fantástico, deste autor fantástico, que é A Montanha Mágica de Thomas Mann. Eu adorei esta leitura, esta edição também é muito boa, é da editora Relógio d'Água. São 864 páginas, a contar com prefácio, depois a história do livro. Temos também o apêndice, onde vem um diálogo em francês completamente traduzido, porque vamos ter aqui um diálogo longo, todo em francês, que vai ser traduzido no apêndice. Vamos ter as notas, porque este livro tem muitas referências à mitologia, a óperas, a outras obras literárias. Portanto, temos aqui as notas que também são importantes para o acompanhamento da leitura. Temos também o índice e, assim, o livro está muito completo. Esta edição, a tradução também é excelente. Foi uma tradução muito boa. Achei que estava muito bem feita. E tenho mesmo que recomendar. Eu já conhecia de ouvir falar o Thomas Mann, mas nunca tinha lido nenhum livro. Esta foi a primeira experiência e fiquei muito, muito contente por ter conhecido a escrita do Thomas Mann. Também, relativamente à capa deste livro, a capa deste livro é um quadro de um pintor alemão do século XIX, foi feito em 1818, que se chama O Caminhante sobre o Mar de Névoa. O Caminhante sobre o Mar de Névoa, este homem que contempla a natureza magnífica, e é um símbolo da cultura e da arte alemã do século XIX, do romantismo. Eu também gosto imenso deste pintor e infelizmente ainda não tive a oportunidade de ver os quadros ao vivo. De onde é que veio a inspiração para escrever este livro? O Thomas Mann tinha a sua mulher Katia, ela estava num sanatório. Os sanatórios, o que era um sanatório? O sanatório era um hospital que ficava em sítios altos, bem arejados, em contacto com a natureza, onde as pessoas iam para se curarem da tuberculose, podendo ficar dias, semanas, meses e por vezes inclusive até anos. E quando a mulher estava internada nesse sanatório, em Davos, nos Alpes suíços, eles, além de ele ter visitado, eles trocavam alguma correspondência e foi aí que ele ganhou inspiração para esta obra da Montanha Mágica. Portanto, para mim esta história começou logo a ser interessante porque a minha avó contava-me sempre das histórias dela enquanto funcionária do sanatório. Estes sanatórios hoje em dia já não há necessidade de haver sanatórios, porque entretanto a tuberculose passou a ser uma doença curável com antibióticos e portanto deixou de haver a necessidade de excluir as pessoas num sítio específico para a cura da tuberculose. Hoje em dia uma pessoa que tenha tuberculose vai ser tratada num hospital, mas naquela altura estes eram sítios específicos para tratar esta doença. Portanto, vamos aqui ao enredo da história. A história este livro conta a história de Hans Castorp. Hans Castorp é um rapaz que nasce também numa família burguesa, numa família de alta burguesia, um rapaz com uma boa posição social, que desde logo é confrontado com a morte. Desde logo ele perde os pais muito cedo, fica órfão de pai e de mãe, vai viver um ano com o avô. Este avô vai influenciá-lo imenso, apesar de ser só um ano, porque ele a sua personalidade vai ser um pouco moldada porque o seu avô, por esta convivência, porque o avô era uma pessoa austera, era uma pessoa conservadora, uma pessoa com uma postura na sociedade, e ele vai se influenciar muito por este avô, nas suas ideias, e também ele até vai inclusive ganhar um tique do avô, de tremer assim o pescoço. Ele vai ganhar o tique do avô, e apesar de ser só um ano,
ele vai ter esta grande influência na vida. Depois o avô morre, ele vai acabar por ficar à guarda de um tio-avô, o Tipel, que vai cuidar dele, que já é um senhor que já tem filhos crescidos, mas que vai cuidar dele até à sua fase adulta. Ele, entretanto, faz os seus estudos. Como um bom alemão, ele é muito pragmático, portanto, ele até tem um certo jeito para a pintura, mas ele vai dizer que isso não lhe interessa, porque é algo assim um bocadinho, não é algo que lhe dê uma estabilidade. Portanto, o tio também o aconselha, apesar de ele ter uma herança deixada pelos pais e pelo avô. O tio diz que ele devia de trabalhar para continuar a manter o estilo de vida que ele tem, porque ele é um rapaz que tem os seus luxos, tem o seu modo de estar, e então ele decide entrar para a engenharia naval, porque a cidade onde ele está é uma cidade onde existem muitos navios, onde existem a construção de navios, e ele vê nessa profissão, que condiz com o caráter pragmático dele, muito prático. Esta profissão vai ajudá-lo também a contribuir para a sociedade, porque os barcos, como meio de transporte de mercadorias, de pessoas, é um meio de desenvolvimento. E estamos a falar da Europa no início do século XX, em que haviam grandes ideais de progresso. Já vínhamos da Revolução Industrial, portanto havia esta ideia que houve a Revolução Industrial e agora vamos marchar para o sucesso. Portanto, ele também queria fazer parte desse sucesso. E portanto escolhe esta profissão, mas como ele é alguém que tem assim uma certa anemia e sempre foi dado assim para uma fraqueza, ele vai ser aqui aconselhado pelo tio a visitar o primo dele que está nos Alpes Suíços, em Davos, num sanatório a curar uma tuberculose. Portanto, esta estadia seria de umas 3 semanas, em que ele poderia visitar o primo e também, já agora, curar-se e receber aquele ar puro e, quem sabe, até curar aquela anemia. Portanto, o Hans Castorp embarca nesta viagem. É uma viagem que, logo desde o início, a descrição da viagem de comboio até chegar lá é muito, muito interessante. Nós sentimos-nos verdadeiramente a viajar com ele, somos levados na leitura a esta viagem até chegar então ao sanatório. E assim que ele chega lá, ele vai perceber que as pessoas lá falam de uma maneira, o primo fala de uma maneira diferente. O primo aparece sem chapéu e naquela altura os cavalheiros todos usavam um chapéu por uma questão de etiqueta, e o primo recebe-o sem o chapéu e fala dele e das pessoas que estão nesse sanatório como nós os lá de cima e vocês os de cá de baixo da planície. E ele acha isso muito estranho, porque como é que é isto, vocês lá em cima e nós aqui em baixo? Ele acha isto tudo muito estranho, inclusive cómico, ele farta-se de rir, acha isto tudo muito cómico, e então partem os dois para o sanatório de Berghof, onde vão então onde ele vai passar então estas 3 semanas com o seu primo. Como um homem bem educado, com etiqueta, com classe, ao chegar a este sanatório ele vai achar tudo assim um bocadinho bizarro, o comportamento das pessoas, porque assim que ele chega ele vai se deparar com um casal de russos que está ao lado e que tem ali uma relação íntima em que faz imenso barulho. Ele vai ficar extremamente chocado, acha aquilo algo bárbaro, algo extremamente sem educação. A forma como o primo fala. Depois ele vai perceber também que as pessoas realmente não têm ali tanta atenção aos modos de etiqueta, ao estarem em sociedade. E isso ao início faz imensa confusão. Por exemplo, ele está sentado e há uma pessoa que entra e bate a porta e ele fica... aquilo irrita-lhe profundamente. Mas com o passar do tempo ele vai se habituando e vai se ambientando àquele microcosmos e começa então uma viagem que não só é uma viagem
física, mas espiritual, mas educacional. E aquilo que inicialmente o irritava, ele começa a entrar, como se fosse um ritual de iniciação. Começa a aceitar e começa também a assimilar aquilo que vai aprendendo, porque o sanatório tem rotinas muito específicas, a rotina da cura que se fazia nos sanatórios, ficar lá fora, as pessoas ficavam lá fora todas tapadas, a levar com o frio, este frio da natureza, estar em contacto com o ar puro. Eles acreditavam que isto era uma parte da cura, e ele começa-se a habituar a esta vida, porque na verdade este sanatório mais parece um hotel de luxo. E ele, que é considerado até pelo autor uma pessoa normal, mediana, que não tem assim grandes aspirações na vida, porque na verdade ele não tem grandes aspirações, acaba por se ambientar e adaptar muito bem a este lugar. Sente-se assim, até de certa forma, acolhido e sente-se confortável nessa posição. Entretanto, ele era só para ficar 3 semanas, mas acontece que se descobre numa consulta um médico, também é super, super interessante, que é um médico que é enorme, tem uns olhos que irradiam sangue e tem umas mãos que parecem umas pás, e quando vai a andar parece que vai arrumar. E este médico, que é extremamente engraçado, os diálogos do médico, vai dizer que ele está doente e que ele devia passar mais tempo no sanatório. Acontece que ele fica no sanatório e o que seria uma estadia de 3 semanas vai-se prolongar e prolongar e prolongar. Até porque ele depois vai se apaixonar aqui no sanatório, e ele, quando é mais novo, tem assim um crush por um colega da escola, a quem ele pede um lápis emprestado, e depois vai se apaixonar por uma mulher, que é aquela que bate com as portas, que inicialmente ele acha que é uma coisa ridícula e horrível e irritante. Ele vai se apaixonar por essa mulher, e ele vai perceber uma coisa, ele vai perceber que a doença permite uma certa liberdade, uma liberdade que leva a que as pessoas não estejam assim tão pendentes, tão preocupadas com as normas sociais, porque a doença permite isso, e a iminência da morte permite essa liberdade. Aqui nesta história vai haver personagens muito, muito interessantes, muito peculiares. Ele vai conhecer o Settembrini, que é um italiano, um humanista, um entusiasta dos ideais europeus do início do século XX, e também vai conhecer o amigo do Settembrini, que é o Nafta, que é um homem mais nacionalista, fatalista, de um ascetismo ideológico. Portanto, estes dois personagens, o Settembrini e o Nafta, representavam a divisão intelectual na Europa e na Alemanha no pré-guerra. Portanto, antes da guerra, o Thomas Mann era nacionalista, colocava a fé acima da razão, o ideal acima da razão, enquanto o seu irmão era humanista. Portanto, há aqui esta questão, não é? Que o autor quer colocar na obra e que quer passar para o leitor. Este livro começa a ser escrito em 1912, no pré-guerra. Entretanto, vai ter uma pausa, porque entretanto entramos na Primeira Guerra Mundial, e o Thomas Mann vai acabar por ir para os Estados Unidos, porque depois da Segunda Guerra Mundial, com a ascensão do nazismo, o Thomas Mann vai para os Estados Unidos e muda a sua visão relativamente à guerra e a sua visão política, tornando-se um democrata e também um humanista, porque percebe que a guerra não tem aquela glória que foi pintada no início do século XX. E quando termina a guerra, há aqui uma reflexão acerca do peso da guerra na sociedade, nos países e no mundo. Enquanto eu lia este livro, eu lembrei-me imenso de um livro que eu li, que foi um livro do Heinrich Maria Remarque, que tenho aqui, que é Nada de Novo no Front, que conta a história de um soldado na Primeira Guerra Mundial. Portanto, é um livro
que é um romance, mas também é um pouco autobiográfico, porque o autor utiliza as suas experiências na Primeira Guerra Mundial para escrever este livro e que efetivamente também tinha esta ideia da grandeza, da glória, do nacionalismo, dos ideais, que acabam por se perder no meio da guerra das trincheiras, no meio da desgraça, não é? Tanto que, por exemplo, neste livro ele fala onde é que estão os ideais pregados pelos nossos professores. O que é que isso interessa quando nós somos transformados em animais em que só pensamos em matar e sobreviver? Onde estão esses grandes ideais no meio desta miséria? Há um capítulo super interessante na obra que é o capítulo preferido de todos os leitores da Montanha Mágica, que é o capítulo da neve. É quando o personagem principal, o Hans Castorp, decide começar a esquiar, começar a enfrentar a natureza e a refletir nestas ideologias, tanto do NAFTA como também do Stimbeini. E, entretanto, numa destas suas incursões pela natureza, ele vai se deparar com uma tempestade de neve e é um momento em que nós não sabemos muito bem o que é que está a acontecer, se ele vai sobreviver ou não, mas nesse momento ele vai ter uma epifania e ele vai ter um sonho, uma ilusão, vai ter ali uma alucinação, que pode acontecer quando as pessoas estão na neve, podem ter alucinações, e ele vai ter essa epifania que vai ser descrita de uma forma fantástica, de uma forma muito sensorial. É incrível a forma como o Thomas Mann escreve e vale muito a pena ler esse capítulo porque é extraordinário mesmo. Portanto, o livro é um livro onde nós podemos aprender imenso, é um livro que tem muitas referências à mitologia, à filosofia, às grandes artes, às óperas, e o personagem principal vai passar por todas estas áreas do saber, e nós também aprendemos com isto, aprendemos com ele, não é só o Castorp que cresce e que evolui, mas nós também fazemos várias reflexões no pré-guerra e no pós-guerra. Este é considerado um romance de Zeitromance, que é um romance do seu tempo. Eu diria também que é um romance que tem o Zeitgeist, que significa o espírito do tempo, um conceito explorado por Hegel, não é? Que nos mostra como é que era o espírito naquela altura, como é que as pessoas viviam, o que é que as pessoas pensavam, como é que era a sociedade e qual era o espírito que reinava nessa sociedade, que é aqui demonstrado neste livro. E também é um romance de formação. Em alemão seria o Bildungs, tenho que ver aqui na minha cábula, Bildungsroman. Não sei se estou a dizer bem. Bildungsroman. Bildungsroman, que na tradução alemã é um personagem que cresce e amadurece ao longo da narrativa. Este é o nosso personagem, não é? Ele vai crescendo ao longo do tempo. Há personagens aqui que vão ficar connosco. Entretanto, também aparece, ele apaixona-se por esta Cláudia lá no sanatório e ele tem ali aquele amor por ela muito, muito, muito intenso. Mas ele acaba por ficar porque também vai esperar por ela, não é só a doença, mas também vai esperar por ela e ela acaba por voltar com um homem que é o Peppercorn, que é um homem hedonista e que só pensa nos prazeres da vida, que não é nenhum intelectual, mas que é um homem que quer viver os prazeres da vida, quer aproveitar a vida e não estar a perder tempo com filosofias e ideais, que isso para ele não lhe interessa nada. E ele vai, apesar de ele ter um desgosto amoroso, ele vai se interessar bastante por esta personalidade, que ele chama mesmo uma personalidade. O fim do livro é surpreendente,
eu não estava à espera, eu não sabia que isso ia acontecer. Eu levei 3 semanas para ler o livro, são 833 páginas que eu li em 3 semanas, e não li no sentido de, vou ler isto porque tenho que ler isto para contar na maratona, não. É porque eu realmente queria saber o que é que ia acontecer com o Hans Castorp. Eu estava extremamente curiosa para saber se ele ia continuar no sanatório, se ele ia voltar à planície, o que é que ia acontecer. E, efetivamente, o fim é mesmo impressionante e confesso que eu sou muito sensível, verti uma lágrima, porque o fim é espetacular e reflete verdadeiramente aquilo que aconteceu na Europa antes da guerra e no pós-guerra. Portanto, eu recomendo 100% a escrita do Thomas Mann. Ele escreve muito, muito bem. O livro é muito bem escrito, é muito interessante. Os diálogos filosóficos são muito interessantes. Não é fácil porque estamos aqui a falar de diálogos intelectuais com um nível de conhecimento muito elevado, mas vale a pena debruçar-nos um pouco nesta história. Há pessoas que têm assim um bocadinho de relutância em ler grandes calhamaços, como se diz, porque acham que é um bocado chato e é muita leitura. Eu recomendo a leitura porque eu acho que a leitura não tem que ser uma maratona para ver quantos livros é que eu li, para fazer uma competição para ver quem leu mais livros, mas a leitura deve ser um prazer. E quando nós lemos um livro maior, em que nos debruçamos sobre ele durante algum tempo, é como se nós vivêssemos na história. A história entra em nós e mesmo quando acabamos o livro, a história fica connosco. Portanto, eu recomendo este livro vivamente. Hei de ler mais livros do autor porque achei fantástico. Achei uma história super interessante, uma história em que não só o personagem aprendeu e cresceu, mas eu também, porque aprendi muita coisa e recomendo vivamente. Obrigada por terem assistido e deixem um like, sigam e sigam-me para mais outras reviews aqui no meu canal A Lupa Literária. Tchau!